Olá, queridos alunos, segundo ano do SAFE, beleza? Professor Marinho aqui com vocês. É uma satisfação estar aqui de volta, certo? Mesmo à distância, para passar informações sobre os conteúdos que envolvem a prova do Enem, beleza? Seja este exame adiado ou não, nós precisamos fazer o nosso preparo. Materialzinho em mãos, tá bom? Organize-se aí no seu birô, na sua casa aí, com materialzinho aí perto, caderno, né, o nosso livro SAS, tá bom? No conteúdo de hoje, nós temos aí capítulo 8, tá bom? Faça o acompanhamento, por favor. Capítulo 8, nós temos aí ênfase na argumentação, beleza, pessoal? Sabemos que a argumentação para a redação, né, de alunos que tentam o Enem é algo crucial. Afinal de contas, não se concebe um texto como um bom texto sem uma argumentação precisa, uma argumentação envolvente e, acima de tudo, lapidada em fatos, em exemplos, em citações, né, de autoria dos grandes aí, teóricos, filósofos e etc. Beleza? Na realidade, o conteúdo de hoje trata de objetividade e subjetividade na argumentação, certo? Então, o aluno mais atento deve estar perguntando, peraí, professor, como é isso? Eu pensei que uma argumentação se caracterizava pelo aspecto de objetividade. Ora, doutores, e assim deve ser, né? Nas provas de redação do Enem, a ideia é a aplicação de uma argumentação objetiva. A objetividade é uma das características do texto dissertativo argumentativo, tá bom? Então temos essa dissertação como a questão do gênero, e ela especifica ainda o tipo, que é o tipo argumentativo, uma vez que outros certames podem cobrar dissertação expositiva, por exemplo, o que não vem ao caso da dissertação do Enem. A dissertação do Enem tende para a exposição, por exemplo, a partir do momento em que o aluno vai apresentar um fato histórico e não sabe pôr um fim. Ele tende a estender, né, esse fato histórico, esse aspecto histórico. Aí a coisa tende a tomar um rumo de exposição. Mas sabendo frear, sabendo limitar, pausar esse resgate histórico, obviamente que o texto volta ao seu caráter argumentativo. Beleza? Portanto, a argumentação é um tipo textual que possibilita tanto a objetividade, mas também a subjetividade. Agora, nós, autores de texto, precisamos saber as reais situações de uso desse mecanismo. Então, vamos entender as provas do Enem. Nas provas do Enem de redação, nós precisamos ser objetivos. Nós precisamos ser impessoais, né? Então, apresentar argumento de forma bastante objetiva. Ok? Agora, existe argumentação com subjetividade? Obviamente, na fala coloquial, né, nas situações informais, ou mesmo em situações de redação, cujos autores não têm um total domínio das propostas da prova, do certame, né? Eles não entendem ou não têm o domínio sobre a argumentação objetiva mesmo. Aí, alguns deslizes costumam acontecer, ok? Essa questão de subjetividade na argumentação acaba mostrando o lado pessoal, a maneira particular do autor do texto interpretar a realidade, interpretar os fatos, interpretar as coisas que estão aí em sua volta, certo? Portanto, figura como um aspecto não muito interessante ao texto dissertativo. O texto dissertativo deve priorizar a objetividade, possui então a objetividade como uma de suas marcas, tá bom? De forma bastante sutil, essa subjetividade pode aparecer na dissertação, no texto argumentativo, sem que o autor perceba, vejam só, certo? Só que o corretor está sempre atento, né? Seja a minha pessoa como professor, sejam outros corretores nesses certames, estão atentos a essa presença, a essa marca de subjetividade que, vez por outra, aparece na argumentação. Professor, dá um exemplo para eu perceber como ficaria essa marca de subjetividade na argumentação. Ora, você argumenta, por exemplo, que a sociedade não faz uma seleção dos seus representantes como deveria fazer, certo? Você está argumentando que, por exemplo, estamos tratando da corrupção na política, certo?
ou da fragilidade da política do Brasil, enfim, e você questiona justamente isso, que a sociedade não consegue escolher coerentemente com ética, certo? Os seus representantes. Aí você tem um raciocínio objetivo. Por outro lado, se no início desse período, dessa construção, você cita o termo, apresenta o termo infelizmente, certo? Então, o termo infelizmente é uma marquinha sutil de subjetividade, obviamente, que está mostrando o seu sentimento ferido, né, a mágoa por conta dos brasileiros não saberem escolher os seus representantes políticos, certo? Então, isso aí vai figurar como marca de subjetividade da argumentação. É interessante buscar a objetividade na argumentação, uma vez que o objetivo do texto argumentativo é a persuasão. O que é persuasão, professor? Persuasão nós poderemos entender como a possibilidade de convencer. O autor faz uso de recursos, o autor do texto faz uso de recursos na tentativa de convencer os seus leitores, sejam eles alunos, colegas ou até mesmo o corretor da redação, certo? E quais são esses recursos? Ora, eu me baseio em fatos da atualidade, eu me baseio em exemplos, beleza? Eu me baseio em situações que tragam informações essas que venham a agregar, certo? No meu raciocínio ali para o texto dissertativo argumentativo, tá bom? Portanto, a elaboração de argumentos de um texto dissertativo argumentativo se dá por meio de fatos concretos. São questões discutíveis, obviamente, certo? Mas essas informações são coerentes, são éticas, portanto, auxiliam no processo de construção e sustentação das nossas próprias ideias, beleza? Um texto subjetivo, com argumentação subjetiva, muitas vezes é sustentado pelo achismo, essa marca evidente de subjetividade, ou seja, falta sustentação de credibilidade para validar os argumentos, ok? Então fica aí essa dica, né, sobre essa situação de distinção entre o argumento subjetivo e o argumento objetivo. Quanto à tipologia argumentativa, vejam só, pessoal, nós estamos diante de um tipo textual, certo? Que é o argumentativo. Esse tipo textual é muito utilizado nas provas de vestibulares, concursos e nas provas de redação, obviamente do Enem, tá bom? E, portanto, se diferencia da noção de gênero textual, tá bom? No caso da dissertação Enem, na redação do Enem, nós temos a dissertação, beleza? Como gênero textual, é a redação, que é o gênero, beleza? E temos aí o tipo textual argumentativo, ou seja, o tipo argumentativo, o modo como eu vou desenvolver essa redação, ou seja, por meio da argumentação, tá bom? Então, temos aí essas características. Professor, eu preciso aperfeiçoar os meus textos argumentativos. Quais são as dicas, né? Quais são os marcadores textuais que pontuam um texto de cunho argumentativo? Pessoal, quando nós tratamos de tipos textuais, nós percebemos ali que cada um deles possui características que os singularizam. Portanto, um tipo textual narrativo, um tipo textual argumentativo, um tipo textual descritivo, possuem suas características próprias, certo? Que vêm a singularizá-los. Quanto à questão da argumentação, nós vamos entender como característica da argumentação a presença de alguns elementos. Primeiro, a defesa de um ponto de vista. Quando eu argumento, eu tendo a defender um ponto de vista, beleza? Obviamente que eu preciso fazer isso de forma impessoal e de forma bastante objetiva, se possível for. Tá bom? Segunda característica é que nós temos aí substantivos abstratos. Os substantivos abstratos dão ao texto um teor de argumentação, o que vem a diferenciá-lo, por exemplo, do tipo textual expositivo. Então, o tipo textual expositivo, ele se aproxima até da narração, né? Quando eu digo que os brasileiros estão trabalhando porque procuram melhorar a sua condição de vida, isso é exposição. Agora, quando eu falo que o trabalho, que é um substantivo abstrato, o trabalho, certo, desempenhado pelos brasileiros, objetiva, certo, o desenvolvimento da qualidade de vida. Aí eu tenho algo que se aproxima do texto argumentativo, tá bom? Substantivos abstratos.
A conexão, que é a coesão estabelecida no texto com esses marcadores textuais, que por sua vez trazem vários sentidos, desde oposição, a concessão, a causa, né, auxiliam, certo? No desenvolvimento e na apresentação da relação de sentido que se quer estabelecer em um texto, certo? Então temos aí defesa de ponto de vista, temos aí também a presença de substantivos abstratos e temos os conectivos. Lembrando, um texto dissertativo, argumentativo, não necessariamente vai trazer uma linguagem em última instância do grau de elitização. A linguagem é uma linguagem, vamos dizer assim, formal padrão. Ela não é um formal agudo, certo? Ela não tende a apresentar uma elitização da linguagem, porque aí destoa dos propósitos de um texto dissertativo. Agora, uma boa alternativa também, que sirva até como sugestão, seria a comparação, certo? Da elaboração dos textos de vocês com os textos nota 1000 no Enem, nos vestibulares, em concursos, textos que tiveram nota máxima ali atribuída. E óbvio, a constante produção de textos. Né? Embora eu demore um pouquinho para responder, porque eu tenho que dar conta de todos os grupos, de todas as escolas, certo? Mas com demora ou sem demora eu acabo respondendo aí as produções de vocês. Né? Os grupos de WhatsApp estão aí, beleza? Se vocês quiserem produzir esse texto em uma folha padrão e de um modo ou de outro tentar deixar na escola ali, eu corrijo, depois você passa lá e pega esse texto para você poder comparar, certo? Com a sua produção, tá bom? Aí temos aí essa questão da subjetividade, né? A subjetividade baseia-se também em fatos. Uma observação que eu fiz aqui, né, nas minhas anotações, a subjetividade baseia-se em fatos, mas figura a questão do ponto de vista, tá bom, pessoal? Figura a noção do ponto de vista. Então eu posso tratar de um fato de forma objetiva, como posso tratar de um fato de forma subjetiva. Convém nós conhecermos as duas maneiras para podermos calibrar o nosso texto de acordo com aquilo que essas provas exigem, tá bom? Pessoal, nós vamos ficando por aqui, beleza? Forte abraço a todos vocês e até a próxima. Valeu, galerinha!